Show, beleza, perfeito. É, tá? Ok. Tá, agora eles vão me avisar quanto tempo eu tenho aqui de vida. Perfeito, pessoal. Vamos lá, continuar aqui. A gente estava, então, no princípio da dignidade humana, né? Vocês entenderam que não pode ter pena que faça isso. Tortura, crueldade, tratamentos humanos. Não tem dúvidas quanto a isso. Eu espero. Eu tô em cima do negócio, velho. Tem que trocar esse layout aqui, peraí. Aqui. Agora sim. Show. Não, não pode ter pena dessa forma. Beleza, chegou. Tá, mas e a pena de morte? Mais uma vez. Pena de morte não existe no Brasil no dia a dia. A pena de morte, ela só existe em estado de guerra ou emergência ou declaração de sítio. Que aí você viu lá pra frente, não é importante agora. Princípio da pessoalidade. Isso aqui é fundamental e o professor pode cobrar muito isso aqui, pessoal, porque tem dois grandes pontos. A pena em si, reclusão, detenção, enfim, essas penas de cerceamento da liberdade que tranca a pessoa, que bota ela na cadeia, que coloca no semiaberto, enfim, ela nunca, nunca passa da pessoa condenada. Eu, Arthur Salazar, fui condenado no crime de homicídio, vou pegar 10 anos de cadeia. Morri. Meu filho vai responder? Não, jamais. Meu pai? Não, jamais. Ah, mas como que isso cai na prova? Ah, fulano de 16 anos deu merda já. Princípio da culpabilidade lá do entendimento do crime. 16 anos não entra na lei penal, galerinha. Beleza, mas seguindo a questão. Faz tal coisa lá, conduta criminal, o pai dele vai responder? Não. Isso não existe. A mãe dele? Não. Não existe isso. Não vai responder, tá? A pena nunca passará da pessoa condenada. Princípio da intervenção mínima. Agora eu venho com latim chato. Agora eu volto a falar um pouquinho de latim para encher o saco de vocês, pessoal. Ultima ratio é o direito penal. Ultima ratio. Ultima ratio. Tá? Ultima ratio significa o quê? Que é a última solução, é o direito penal, pessoal. Isso aqui pode ser perguntado em prova. Pessoal, se cabe resolução civil, se cabe acordo, se cabe esse tipo de situações, vá nele. Vá nessa alternativa. O direito penal é a última instância, a última resolução dos conflitos, tá? É a última resolução dos conflitos. Princípio da insignificância, eu falei lá em cima, tá, pessoal? Ele causa uma lesão mínima ou irrelevante ao bem jurídico. É o que eu falei aqui no exemplo mais cedo. Eu roubo uma caneta. Qual que é o princípio, o bem jurídico que o crime de furto protege? O patrimônio. É o patrimônio. Existe o crime de furto para proteger o patrimônio alheio, não é? Se eu pego só uma caneta que custa R$ 9, sei lá, se a caneta é mais cara, daquele comerciante, eu estou cometendo uma conduta? Tô. É errado, é chato, enfim. Mas é irrelevante. Então a gente aplica o princípio da insignificância. O dano é tão pequeno que não justifica a intervenção do direito penal. Não justifica, não justifica. Isso aqui pode cair, pessoal. Agora vai cair na prova com certeza. Só vai cair na prova com certeza. Direito penal do inimigo, galera. Pessoal, a questão dos princípios tá lá no slide, tá? Todos os princípios aqui para quem quiser dar uma olhada, tá? Estado democrático, legalidade, interioridade, heterogeneidade, igualdade, sonomia, tá? Dignidade da pessoa humana, presunção de inocência. Isso aqui, presunção de inocência, eu penso que ele não vai cobrar, porque a gente não entrou nesse assunto, tá? Quem dúvida, problema. É mais processo. É sempre na dúvida, você presume que aquela pessoa não é inocente. Culpabilidade e utilização da pena, tá? A pena nunca passa para a pessoa condenada. Ampla defesa, já entra mais protegido, mas não pode cobrar. Todo mundo tem direito à ampla defesa no direito penal, você tem direito de produzir provas, você tem direito de se defender sim, ter constituir advogado, ter um advogado do Estado, enfim, por aí vai. Proporcionalidade, a pena deve ser sempre proporcional ao delito, galera. O cara vai lá e rouba uma caneta, beleza. Passou lá da significância e os caras querem punir ele. Não é para colocar 10 anos de cadeia nele. Por mais que o furto permita a pena máxima, entendeu? Então, vamos com calma. Intervenção mínima é o último recurso do direito. O direito penal está aqui, ó, em cima de tudo. Embaixo dele tem direito civil, empresarial, blá, 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 tudo aquilo ali para resolver. Tudo aquilo ali. Aí acima do direito penal vai a Constituição, né, galera? Obviamente.
Insignificância, já entenderam muito bem, não preciso explicar isso de novo. Pessoal, direito penal do domingo. Por que que o professor está cobrando isso? Eu não sei. É um tema muito difícil. É um assunto muito complicado. É o doutorado dele, acho que é por isso que ele está insistindo nesse tema, tá? Não sei se vai vir muito, tipo assim, específico na prova. Pessoal, tem uma furadeira atrapalhando vocês aí, então estão quebrando as paredes aqui do escritório. Se tiver, me avisa que eu reduzo meu microfone, tá? Não, o microfone tá reduzindo bem, tá de boa. Ah, então beleza, então fechou. Pessoal, o direito penal do inimigo. Ah, mas o que é isso? Pessoal, é o seguinte, cara. Seguinte. É uma teoria alemã muito utilizada no mundo afora, mas proibida no Brasil, e que as pessoas estudam para entender um pouco da questão do delito e da pena, enfim. Esse professor, ele gosta disso, ele colocou a gente para fazer um trabalho sobre isso. Ele vai perguntar alguma coisa na prova disso. Tipo assim, 90% de chance. Ele falou que vai ter uma questão disso. E aparentemente discursivo. Então, quem quiser revisar isso aí em casa, revise. Direito penal do inimigo foi desenvolvido por esse cara aqui, ó. Não vou ler. Não vou ler. Não vou nem tentar. Essa teoria defende que existem dois tipos de pessoas perante o direito penal. Cidadãos, que são pessoas que cometem delitos mínimos, tá? Delitos mínimos. E os inimigos. Por isso que é direito penal do inimigo. Os inimigos são aquelas pessoas que fazem várias cagadas ali, ó. Eles fazem muitos crimes. São os terroristas, os membros de organização criminosa, aquele estuprador que, tipo assim, renegou a sociedade para poder satisfazer a vontade dele de cometer um delito sexual. O direito penal do inimigo tutela isso. A teoria é bastante criticada pela doutrina por violar os direitos fundamentais contra o princípio do Estado Democrático de Direito. Mas, pessoal, o que o direito penal do inimigo faz? Ele divide cidadãos que cometem alguns delitos ali, faz a cagadinha, tá? Para a gente entender o direito penal, pessoal, a gente precisa primeiro deixar de ser hipócrita. Essa é a verdade. A gente precisa deixar de ser hipócrita. Não é sempre, ele, o fulano, o direito. Todo mundo aqui já fez uma cagada que tá no Código Penal. Entendeu? Bati o carro, conheço um cara ali que tem um para-choque de 300. Entendeu? É sempre assim. Então, se você quer estudar o direito penal, se você quer a fundo entender como tudo funciona, você tem que primeiro deixar de ser hipócrita e entender que o direito é para todos. O direito penal é para todo mundo. A cagada acontece de todo mundo, cara. Então, quando a gente fala de direito penal do inimigo, ele está renegando as garantias. Lembra esses princípios? Por que isso aqui vem depois dos princípios? Tá vendo esses princípios todos aí para cima? Todos esses princípios aqui, ó, tudo isso aqui, o direito penal do inimigo, ele fala que pros inimigos do Estado, não deve haver esses princípios constitucionais diretamente. Eles podem ser afastados. Eles podem ser negados. Por quê? Porque são inimigos. Porque o Estado e a sociedade não gostam daquela galera. Entendeu? Então, garantia da presunção de inocência. Não. Ampla defesa também não. Terrorista, não vai ter. Galera, em síntese, é isso que esse cara defende. Bem diretamente mesmo, bem rápido para vocês, tá? Pesquise um pouco mais a fundo, entenda mais, porque isso aqui eu acho que vai estar na prova. Mas tá aqui o PDF para vocês lerem lá também. Puta que pariu. Eu não sei por que ele tá falando disso. Isso aqui é muito avançado, isso aqui é muito difícil. Eu preciso explicar para vocês da forma mais boba e banal possível para vocês que entendam o artigo 13, tá? Do Código Penal. Vamos lá, vamos lá. O resultado, que depende da existência do crime, somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa ação, omissão, beleza, pessoal? Ação, omissão humana. Não se esqueçam disso. É você fazer ou deixar de fazer. Pronto. Sem a qual o resultado não teria ocorrido. Pessoal, o que isso quer dizer? Superveniência da causa relativamente ao superveniente. Meu Deus, está em grego isso aqui. Cara, vamos pro exemplo. Não vamos entender o conceito, vamos pro exemplo. Eu pego uma arma, como isso aqui é muito fácil de entender tudo, né? Eu pego uma arma, atiro, o cara vai, atendido pela ambulância, e nessa ambulância acontece um acidente automobilístico. Ela morreu, entendeu? Morreu devido ao acidente. Devido ao acidente. Ela morreu porque eu dei o tiro nela? Não. Ela morreu por causa do acidente. O que que a gente quer com isso? O que que a gente quer com isso? A gente quer entender que a pessoa que deu o tiro, ela vai responder até onde ela cometeu. Tentativa de homicídio. Tentativa de homicídio. Ela pegou a arma, atirou e não matou.
Depois, ela foi atendida por um médico dentro da ambulância e conseguiu parar essa morte pela arma. E por outra causa, por outra situação, ela morreu. A ambulância bateu e pegou fogo. Você vai responder pelo resultado daquilo que você cometeu. O resultado de outra circunstância, não, você não vai responder. Pessoal, isso aqui é muito difícil, é muito avançado, mas é o básico do básico que vocês precisam entender. A vítima que é atingida por disparos de armas de fogo não fatais vem a falecer em virtude do acidente. É a vítima também alvejada vem a falecer em razão de um incêndio na lavanderia do hospital. Pessoal, a conduta é pegar a arma e atirar. O resultado é a tentativa de homicídio. A pessoa nessa situação aqui, ela vai responder pela tentativa de homicídio, por mais que ela morreu por outra situação. É o artigo 3º. Como eu tenho pouco tempo para falar para vocês, eu recomendo muito mesmo que vocês pesquisem alguma doutrina, algum comentário sobre isso aqui e vejam a fundo. Porque eu não sei como isso aqui vai cair, eu não sei de que forma ele vai cobrar isso aqui, mas é muito avançado, é muito. Enfim, vocês têm que entender tudo aquilo que eu falei. Ação, resultado, conduta, nexo causal. E tipificado, né, pessoal? Obviamente tem que estar escrito em algum lugar. Com causa, isso aqui vai cair, pessoal. Ele falou lá justamente para confundir todo mundo. Eita porra. Peraí, fiz errado. Não, aí, aqui. Com causa vai cair, gente. Com causa. É toda causa que se soma com o da urgente. Que ajuda a produzir o resultado. Entendeu? Ajuda a produzir o resultado. Ou seja, além da ação do autor do crime, outro fator também contribui para que o resultado aconteça. Essas causas podem acontecer antes, durante e depois da conduta. E são analisadas para verificar se o nexo causal, ou seja, pessoal, a relação entre conduta e resultado, permanece. Ah, não entendi porra nenhuma, tá? Também não entendi. Na época que eu estudei, não entendi essa merda aqui, não. Mas assim, pessoal, com causa é aquele tempero do crime. É aquelas coisas que acontecem durante o crime. Eu pego uma arma para te matar. Só, o homicídio é muito bom porque. Não, peraí. Não é bom. Mas é um exemplo muito bom para vocês entenderem quase tudo do direito penal. Eu pego uma arma de matar. Pá, 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 pá. Aí no medicamento eu dou uma facada. Aí depois eu te enveneno. Porque você no início comeu um bolo envenenado. Essas ações que sombram ali a minha conduta, elas são as causas. É isso que ele. Mano, eu espero muito que ele cobre só isso. São ações antes, ações durante e ações depois que contribuem para a morte. Qual que é a conduta? Pegar a arma e atirar, não é? Qual que é o resultado? É a morte. A gente volta mais uma vez lá na análise do crime, que eu tenho que vir aqui toda vez para vocês não se perderem. Qual que é a conduta? É pegar a arma e atirar. Qual que é o resultado? A morte. Qual que é o nexo causal? A arma, tirar, morrer, tal. Nexo causal, relação entre a conduta e nexo causal. Tipificado, tem que estar escrito. As concausas, pessoal, é as entrelinhas aqui, ó, cara, é o que tá entre isso daqui, sabe? É se aquilo que você fez no meio ali do seu ponto de operação, da sua atuação, tem sentido, tem relevância, entendeu? Por exemplo, em virtude do acidente no automóvel, a concausa é diretamente ligada ao artigo 13º, tá, pessoal? Artigo 13, perdão. Tá diretamente ligado ao artigo 13. Por quê? A concausa é aqui, ó, é atingida por disparo de arma de fogo, conduta, tá? E no meio do caminho pega fogo. Ah, mas bateu. São concausas. Aí vai ser analisado pelo direito penal se essas concausas têm que ser punidas pelo agente ou não. Se elas têm, você tem que responder por essas concausas ou não. No caso, se fosse um porte legal de arma de fogo contra causada, não, são crimes diferentes. Inclusive, a gente vai entrar no princípio da consunção nesse caso aí, tá? Princípio da consunção ou absorção, o Carol. O que isso quer dizer? Um crime maior absolve o crime menor. Não vai cair, Carol, mas você fez uma pergunta e eu preciso te responder. Vamos para o exemplo mais básico de todos, com homicídio, óbvio que é o mais nítido. Eu invado sua casa para te matar, não invado? Eu tenho que invadir sua casa para te matar. É um crime, invasão de domicílio é um crime, não é? Na invasão de domicílio, eu vou lá e te mato. Eu quis o quê? Eu quis te matar. Desde o início eu quis te matar, não era? Eu entrei na sua casa para te matar. Esse crime, esse crime de invasão de domicílio é um crime meio. Ele é um crime meio. A forma que a concausa que você utilizou para chegar no crime final, que é o homicídio. Entendeu?
É isso. Não vai ser punido a invasão do homicídio, vai ser punido só o homicídio, tá? Vai ser punido somente o homicídio. Porque o objetivo desde o início era, ou seja, a conduta humana, o dolo, toda aquela situação era definir o homicídio. Tá? É o mesmo caso do porte legal de arma de fogo. Porque eu porto uma arma para matar alguém. Eu não porto a arma simplesmente por portar, por cometer o delito de porte de arma de fogo. Eu porto ela para matar alguém. Então, se eu pego ela para matar alguém, eu vou responder pelo homicídio. Tá, lei penal do tempo, pessoal. Teoria da atividade. Teoria da atividade. Isso aqui ele cobrou na tarefinha dele, tá, gente? Lugar do crime, lei penal do tempo e espaço. Ou seja, você tem que estudar, óbvio, vai cair. Tá na revisão dele, cara. É possível. Lei penal do tempo trata da aplicação da lei penal conforme o momento em que o crime foi cometido. Pessoal, eu falei lá, tudo tá conectando, ó. Retroatividade e anterioridade. Né? Perfeito. Eu cometo o crime na data tal, 14 de março de 26, eu vou ser julgado em 2030. Independente, irmão. Você vai responder pela lei vigente na época do crime. Vigente. Ah, mas a lei mudou. Aí que começa a bagunça, pessoal. Se eu cometi um crime aqui em 2026 e lá em 2030 eles melhoram a lei para ser mais de boa, eu vou ter esse benefício. Eu vou ter esse benefício. A regra geral que ela é aplicada será aquela que estava em vigor. Estava em vigor, pessoal. Teoria da atividade. Cometi o crime de homicídio hoje, em 2026, em março, dia 14, é a pena que está lá no 121, tá? Isso aqui, oh, meu Deus, é brincadeira. A pena que está aqui no 121. Matar alguém em reclusão de 6 a 20 anos. A pena é essa. Ah, mas aí em 2030, Carol, você que perguntou da retroatividade, questão lá, é o momento ideal para você entender a teoria da atividade. Tá? Eu cometi o crime hoje. Qual que é a pena de matar alguém? Reclusão de 6 a 20 anos. Em 2030, a pena cai para 2 anos. Eu vou ser beneficiado. Porque o direito penal, ele é assim. Né? Não lembro muito bem qual é o motivo disso, não. Mas, assim, entenda isso. Ah, mas a lei piorou em 2030. Não, aí não. Aí eu vou responder somente pela lei do fato. No dia que eu cometi o crime. No dia que eu cometi o crime, tá, pessoal? Então, não se esqueçam disso. Se a lei melhorar, ótimo. Aplica-se o benefício da melhora da lei. Se a lei piorar, jamais. Jamais. É o princípio do favor. Nossa, isso aqui escrever é horrível. É o princípio do favor e, tá? Esse é o princípio em latim. Não vai cair, mas é só para quem quer saber. Lei penal no espaço. Pessoal, onde acontece, né? Toda a questão lá, toda a territorialidade, extraterritorialidade. A gente vai lá no artigo 7º do Código Penal, 6º e 7º, para vocês entenderem essa situação aqui, pessoal. Lugar do crime. Lugar do crime, tá? Eu espero que tu esteja lendo bem isso aqui. Considera-se praticado o crime, tá? Ó, praticou o crime aonde? Ação ou omissão, né? Entendeu? Entendeu? Né? O local em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde produziu ou deveria produzir o resultado. Por que eu deveria produzir o resultado? Porque tem tentativa, né, pessoal? E a tentativa é punível, todo mundo sabe disso. Então, assim, o que acontece? Tem um estelionato, o cara tá no Espírito Santo, Mato Grosso, Minas Gerais, tá fazendo crime numa cagada de lugar. Pessoal, entende-se que o local de domicílio cruzado do criminoso é o local de aplicação, de opção, enfim. Mas é o princípio da territorialidade que vigora, tá? Aplica esse princípio da territorialidade, ou seja, a lei penal brasileira aplicará os crimes cometidos dentro do território nacional. Em algumas situações excepcionais, a lei brasileira também pode ser aplicada a crimes cometidos no exterior. Pessoal, isso aqui é bem básico. Como que a lei penal pode ser aplicada no exterior? Vai lá no artigo 7º, olha. Extraterritorialidade. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, os crimes. Aí tem a porrada de coisa aqui, gente. Vamos pegar uns exemplos. Contra o presidente, perfeito. Contra a União, tá, beleza. Contra a administração pública, genocídio, quando a gente for brasileiro. Foi tratado como... Enfim, vocês têm que ver cada um desses aqui para vocês entenderem quais são os crimes que podem ser praticados fora do Brasil. Essa é a territorialidade. Aí,
embarcação no meio do mar, da questão do Brasil. Eu tenho um navio brasileiro que tá lá no meio da puta que pariu, você navio. Pessoal, você é brasileiro, é lei penal. Você é brasileiro, é lei penal. Entendeu? Aqui, ó. Praticados em aeronaves de embarcação brasileira, mercante, verdade, virado. Pronto. 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 Acabou. Ah, o avião que tá voando a 40 milhões de... É brasileiro? Tal. Leiam o artigo 7 para você entender essa questão da extraterritorialidade. Tá? Seguimos. Norma penal em branco. Pessoal, isso aqui, pessoal, complica de uma forma. Eles querem dar uma definição absurda. Nossa, coisa maluco. Mas olha aqui, ó. Lei de drogas. Lei de drogas. Lei de drogas. Óbvio. Dinheiro, pessoal. Quem quer ser advogado? Tá aqui, tá aqui, ó. Você quer ser advogado? Aqui tá a máquina de fazer dinheiro para vocês. Se você dominar isso aqui, você tá... Tá, dos crimes. 33. Importa... Peraí, tem pergunta aqui. Se cometer o crime em 2030, não tem como responder pelo 2006. Não, não. Vamos supor que eu cometo hoje o crime em 2026 do estupro de vulnerável. Beleza. A pena é qual? 10 a 30 anos, não é? Aí eu vou lá no judiciário e falo assim, não, eu quero responder pela lei de 2024. Você vai levar um cacete. Não pode. Não pode. Aplica-se a lei à época do fato. Se melhorar, bom. Se não melhorar, bom, é época do fato. Dúvidas? Entendeu essa questão? Sei que pode parecer difícil, mas assim, pensa na data do fato. É mais fácil na data do fato. Tá? Seguimos. Ah, é. Aqui, ó. Lei de drogas, pessoal. Lei de drogas. Dinheiro bom aqui, ó. Artigo 33. O que é o artigo 33? É o tráfico. Importar, exportar, remater, parará, não sei o quê, transportar, trazer consigo, guardar, tarará, entregar a consumo, fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização, desacordo com a legislação legal regulamentar. Fornecer drogas. Drogas, pena tal. Que droga, irmão? Que droga? Que droga? Ritalina, aqui, ó. É droga? Red Bull? É droga? Isso é uma norma penal em branco. Ela não fala o que é o crime. Ela define a conduta, ela define o resultado, ela define o nexo causal, ela tipifica, artigo 33, mas ela não fala o que ela quer. Aí a gente tem o quê? A norma penal em branco. Aonde vai estar a resposta disso? Lá na Anvisa, pessoal. A Anvisa vai fazer uma lei complementar que vai falar o que é ruim, o que é bom, o que pode, o que não pode. E o judiciário vai aplicar aqui no artigo 33, tá? É o exemplo melhor que eu tenho para vocês entenderem. Tem exemplos mais complicados, tá? Crime ambiental, enfim, porrada de coisa. Mas o melhor exemplo, e com certeza, se for aplicar na prova, vai ser isso aqui, é o 33 da lei de drogas, tá? Enfim. Local do crime, teoria da ubiquidade. Ubiquidade. Não pergunto o que significa isso aqui. Mas tanto o local onde ocorreu a ação ou omissão, quanto o local que ocorreu ou deveria ocorrer o resultado. Pessoal, vamos lá. De novo. Por que vocês têm que entender isso aqui para vocês não se perderem? Onde ocorreu a conduta, o resultado, e onde teve o nexo causal é o local do crime. Ah, a conduta foi lá em Minas Gerais, mas o resultado foi no Pernambuco. Os dois são local do crime, só. Os dois. Ubiquidade. Dessa forma, o crime pode ser considerado praticado em mais de um lugar para fins de aplicação da lei penal. Beleza? Não tenha dúvidas contra isso. O cara é de tal lugar, mas a vítima é de outro lugar, os dois local do crime, pessoal. Teoria da ubiquidade. Ah, beleza. Pessoal, tem dois tópicos que eu não coloquei aqui para vocês que me chamaram a atenção aqui, tá? Crimes comuns e crimes próprios. Só quando a gente fala de crimes comuns e crime próprio, é muito fácil de elucidar isso para vocês. Crimes próprios tem que ser alguém que só ele pode fazer. Só ele pode fazer. Entendeu? Normalmente, como que isso cai na prova? Normalmente, como isso cai na prova? Funcionário público, pessoal. Funcionário público é a forma ideal de aplicar. Vamos lá. Furto. Artigo 155. Subtrair para si ou para outra e coisa nenhuma, pena. Ou seja, isso aqui é um crime comum. Qualquer pessoa pode fazer isso aqui, pessoal. Qualquer pessoa pode cometer esse crime aqui. Aí a gente tem o tal do peculato. O que é o peculato? Uma coisa. A mesma coisa. Apropiciar valor ou qualquer bem imóvel, público ou particular, em razão do cargo. Entendeu? É o mesmo crime, só muda o local que você está praticando e a condição que você tem.
Então, pessoal, em síntese, o crime comum e o crime próprio, ele está diretamente ligado à qualidade do sujeito. Do sujeito. Qual que é a qualidade do sujeito no peculato? É o funcionário público. Ele tem que ser funcionário público. Arthur Salazar, estudante, comete peculato. Bom, se eu sou estudante. Ah, não, cometi furto. Aí sim. Aí a coisa muda. Entendeu? Então, existem os crimes próprios que são praticados por sujeitos com qualidades. Os crimes próprios, somente aquela pessoa pode cometer. Crime de mão própria. Pode cair isso também, pessoal. Não está no PDF, esqueci. Anota aí quem quiser anotar. Somente e exclusivamente aquela pessoa pode fazer. Falso testemunho. Falso testemunho, tá, pessoal? É o crime de mão própria mais cobrado nas avaliações, tá? Enfim, crime comum, pessoal. Pensa naquela cagadinha que todo mundo faz. Ah, homicídio, qualquer pessoa. Ah, roubo, qualquer pessoa. Furto, qualquer pessoa. Estelionato, qualquer pessoa. Entendeu? Crime próprio, ele é mais difícil de acontecer do que o crime comum, porque exige um tempero. O sujeito tem que estar temperado com alguma quantidade. Então, se você tiver na dúvida de marcar entre crime próprio e crime comum, marca crime comum. Porque a chance de acertar é maior se você não souber lá na hora, entendeu? Então, pessoal, mais uma vez, aproveitando o finalzinho do tempo aqui para revisar algumas coisas com vocês. Contexto histórico, eu acho que não caia, tá? Então, acho que não caia. O que é crime? Pessoal, isso aqui é tudo. Vocês entendem isso aqui, vocês não vão entender. Diferença de crime e contravenção. Crime, Código Penal, contravenção, LCP, conduta humana, diferença entre crime, exemplos. Leiam bastante isso para vocês entenderem. A gente usa, esqueci de falar, tá? Teoria finalista é o que usa o Código Penal brasileiro. A teoria finalista. Ela foi desenvolvida em 1930, virou até 1960, é o que a gente usa para entender, se vocês quiserem estudar mais a fundo. Se cair lá na prova, a teoria do direito penal brasileiro. Finalista. Finalista. Tá? Fato tipo, conduta humana é mais o que está na lei. Beleza. Formal, exatamente como está na lei. Material, é causar o dano a alguém. Para você ter algo perfeito, tem que ser formal e material. Pronto. Ah, mas dá para ser formal e não ser material? Sim, pessoal. Princípio de significância. Princípio de significância. Fato típico. Não está escrito em algum lugar. Está escrito em algum lugar. Beleza? Antijurídico penista, o que tem valor. Culpabilidade é a questão que vai cair também, mas está diretamente relacionada a se você pode ser punido ou não. Tem 10 minutos, pessoal, para encerrar a nossa chamada aqui, porque o isso está fora. Princípios. Leiam todos os princípios que pode cair. Pessoal, vamos ver essa avaliação dele aqui para vocês tirarem dúvidas. Vamos lá. Conceito de direito penal do crime, resolvido por diante, tá, beleza, relativação, tá. Diante disso, explica o que caracteriza o direito penal do inimigo, quais são suas principais características e discuta se o modelo é compatível com os princípios garantistas do Estado Democrático de Direito na Constituição de Deus. Justifica a resposta? Não sei o quê. Isso aqui eu acho que ela vai cair, vai ser escrita ainda, pessoal, tá? Eu acho. Realmente. Pessoal, o direito penal do inimigo é aquele direito que define cidadãos e inimigos. Cidadãos, pessoas com delitos. Inimigos, pessoas habituais a cometer vários crimes, tá? Não é possível no direito brasileiro, uma vez que a gente tem garantias fundamentais, enfim, toda essa situação. Só usar o princípio da isonomia nisso aí, né? Isso aí, Também. perfeito, perfeito. Princípio de isonomia é perfeito. Melhor ainda. Show! No direito penal brasileiro, a definição de tempo do crime e local do crime é essencial para a aplicação da lei penal, pessoal. 4, 6 e 7. Não precisa entender isso aqui. É lei mesmo. Aqui é lei mesmo. Tem lá, tá lá em cima. Vou lá. Vocês Lembrando que ele vai deixar usar o VAD Código Penal, pode então usar o essa Código parte é mais de Penal. boa. Exato. Fechou. Considerando as teorias adotadas pela legislação penal, você explica qual teoria usada para determinar o tempo do crime e qual teoria usada para definir o local do crime. Pessoal, tempo do crime, teoria da atividade. Teoria da atividade. Local do crime é a teoria da ubiquidade. Isso não é difícil, não tem como simplificar para vocês, igual eu fiz com o resto, mas é ubiquidade. Além disso, discute a importância das definições da aplicação da lei penal, determinando competência. Enfim, é só usar a cabeça para falar, né? Definições, saber se foi aplicado no território brasileiro ou não, isso tem que ser punido pela lei brasileira ou não. Determinação da competência jurisdicional, saber qual fórum, qual judiciário deve julgar. Foi lá em Minas Gerais,
a conduta. O resultado foi em Pernambuco, qualquer um, mas foca a jurisprudência identificar a residência do réu. Primeiro endereço. Possibilidade do presidente da República. Ah, isso aqui, mano, é incrível. Editar medidas provisórias em caso de relevância e urgência com força de lei imediata. Pessoal, medida provisória não aplica a lei penal. Ponto. Ponto. O presidente foi lá e falou assim, ó, pum, medida provisória. Não pode ter lei penal no meio. Não pode aumentar a pena, não pode diminuir pena. Fim. Falou medida provisória, esquece lei penal. Esquece. Pode ter processual, pode ter alguma coisa lá. Mas matéria penal não institui crimes graves ou apenas nunca. Nunca. Medida provisória não tem esse poder. Explica o princípio da retroatividade da lei penal, o princípio da unidade, direção mínima e legalidade. Pessoal, a retroatividade da lei penal já eu cansei de falar aqui para vocês. Né? Vocês se sabem, vocês entenderam. A lei retroage para beneficiar, a lei não retroage para prejudicar. Entendeu? Se melhorar lá na frente, beleza, beneficiar não. Do jeito penal, quase travei. O direito penal brasileiro vigora o princípio segundo o qual a lei penal mais benéfica pode continuar produzindo efeitos mesmo após ter sido revogada, afirmando conhecido como ultratividade da lei penal. Pessoal, a ultratividade da lei penal está diretamente ligada ao fato e à data. Homicídio no dia de hoje, pena 6 anos. Esse princípio está relacionado à regulação da lei penal, não sei o quê, não sei o quê. Diante disso, explica o que é o princípio da ultratividade da lei penal, em quais situações ele ocorre e qual a relação com o princípio da ultratividade penal mais benéfica. Pessoal, exemplo prático é o 217. Não, acho que não tem dúvidas quanto a isso. Se tiver, bom, lá, senão aqui na hora. Mas é basicamente isso. A lei do fato, no dia do fato, ela tem que ser a noção básica que a gente tem. Se eu cometi um fato hoje, vá pela lei da época. Vá pela lei da época. A lei de hoje, então, né? Aí lá na frente melhorou. Pessoal, se melhorou, aplica o reforço. Se piorou, esquece. Dúvidas, não dúvidas? Qualquer coisa, o chat tem. Norma penal em branco, pessoal. Beleza. Vocês entenderam que é drogas, né? Via de regra, vai cair como drogas. Ela define alguma conduta e resultado ilícito, mas não fala o que é especificamente. Ou seja, ela necessita de complemento. Ela necessita da complementação. É obrigatório alguma coisa que acrementa isso aí, tá? Não se esqueçam disso. Crime próprio, crime comum, eu e você, qualquer pessoa pode cometer. Crime próprio, somente o sujeito com qualidades pode cometer. Somente o funcionário público comete peculato. Entendeu? Somente o funcionário público comete advocacia administrativa. Por aí vai. Qual é a norma penal em branco? Beleza. Se perguntar, você fala o artigo 33, a lei de drogas. Forma de complementação, lei complementar. Constitui crime próprio comum, está com diferença. Beleza, pessoal. Isso aqui vocês estão fera em saber. Próprio e comum. Sujeito com qualidade, sujeito comum. Beleza? Pessoal, eu acho que vocês têm dúvidas, perguntem, comentem, falem alguma coisa. Se tiver dúvida quanto a isso aqui, vai estar lá no grupo. Se vocês quiserem saber mais sobre isso aqui, perguntem também. É o momento de vocês falarem qualquer coisa. Pessoal, não é para ser difícil direito penal. Não é para ser complicado. É para ser muito fácil, é para ser muito simples, tá? Esse artigo 13 aqui, quer falar no 10%, mas não é. Leiam, pesquisem a doutrina, tem coisa mais complicada aqui, mas não se esqueçam. A relação do agente com o crime, ela tem que estar diretamente ligada ao resultado. Só isso. Eu dei um tiro no cara, ele não morreu, e ele foi morrer por outra coisa lá no hospital, eu vou responder a tentativa. Vou responder pelo que eu causei até a medida da minha culpa. Entendeu? É somente isso. Eu acho que não vai cair nada além disso. Os princípios estão aqui. Não dei muita estudo para essa parte aqui, é mais para vocês entenderem o conceito de crime, tá? Enfim, pessoal, eu acho que é só. Alguém quer trazer alguma questão, alguma coisa? Um e-mail, eu vou ver se eu faço uma bateria de questões, abro lá no grupo a live, se vocês quiserem comentar, enfim, qualquer coisa assim, está disponível aí para vocês. Beleza? Então, tá, vai estar disponível para todo mundo. O chefe apareceu aqui. Enfim, é isso. Não tem mais nada para falar. Não acredito que vai cair mais nada além disso. Beleza? Vou encerrar aqui para não ficar muito extensa a gravação. O grupo vai estar aberto para discussões, tá? Quem quiser falar mais alguma coisa, estamos aí.